E já chegamos na nossa reta final dos 21 dias no secreto. Quem diria, né, gente? Ó, vou falar um negócio pra vocês. Batalha espiritual, o negócio não é fácil, não. Teve dias que eu pensei que eu não ia dar conta de gravar. Que eu não ia dar conta de editar, que eu não ia dar conta de postar. Teve dias assim que foi só mesmo pela misericórdia do Senhor. Mas é Ele, né? É Ele quem faz. E hoje nós vamos tratar um assunto muito profundo, muito forte. Presta bem atenção. E assim, que é uma fortaleza que nós precisamos vencer. Nós vamos falar sobre fortaleza, libertação de fortalezas sexuais ou de promiscuidade sexual, tá? Então, assim, é uma coisa que prende muitas pessoas. É uma coisa que assim, quando Jesus voltar, eu sei que vai arrastar muita gente pro inferno. Muita gente pro inferno. Por quê? Porque para você ser um alcoólatra, você precisa provar o álcool. Você precisa beber o álcool. Para você ser um viciado em cocaína, por exemplo, você precisa experimentar a cocaína. Mas para você ser um viciado em sexo ou em pornografia, por exemplo, você não precisa experimentar o sexo, se é que vocês me entendem. É uma coisa assim que a Bíblia ela é tão clara quando a palavra diz que se um homem, ele, onde diz Mateus 5:28, mas eu lhes digo, quando Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então isso aqui está falando apenas sobre pensar, apenas sobre pensar. E para nós vermos o nível de santidade que o Senhor deseja de nós, o nível de santidade que Ele deseja de nós, é que sejamos puros no nosso íntimo, no nosso secreto, mesmo quando não tem ninguém ali vendo, sabe? A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses, esse é o texto principal que eu quero trazer para vocês. Gente, esse barulhinho, se vocês ouvirem um barulho, é minha bebê que tá aqui do lado, tá? Sempre eu consigo gravar sem ela, mas hoje não deu. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Então, a imoralidade sexual é uma coisa que, assim, gente, o Senhor criou o sexo. Foi o Senhor quem criou. Foi o Senhor que criou o homem e mulher e, né, para que eles viessem a coabitar, o Senhor criou o sexo, para que houvesse, né, a multiplicação de pessoas no mundo. Só que assim como tudo que o Senhor cria, Satanás vai lá e distorce, ele fez isso também com o sexo. Fez com que virasse algo pecaminoso, né? Então, assim, existem muitas coisas que fazem com que o sexo ele deixe de ser algo santo no Senhor, algo prazeroso no Senhor, e passe a ser algo, né, que seja errado, tá? Então, assim, eu gostaria de começar falando o quê? Preste bem atenção. Antigamente não existia papel. Não existia papel. Lá atrás, sabe? Quando, por exemplo, Rebeca chegou, foi buscada ali, não existia papel. Não existia papel. Então, como que eles se casavam? Para o Senhor, preste bem atenção. O Senhor criou o sexo como forma de selar o casamento. Então, para o Senhor, o casamento ele se dá após a relação sexual. E no mundo espiritual, gente, isso é tão forte, mas tão forte. Porque o que acontece? A Bíblia fala que o homem ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, certo? Que nós somos, que as mulheres são o corpo, né, do homem. Então, o que acontece? Presta bem atenção. Quando essa relação sexual ela acontece de forma indevida, uma mulher, por exemplo, que passa a ter relação sexual com vários homens, ela tem ali várias cabeças sobre ela. Julie, como assim? Nós devemos ser submissas aos maridos, né? E essa submissão, gente, olha, não tem nada a ver daquilo que eu mesma pensava que submissão era uma coisa de você ser aquela pessoa maltratada, você ser menosprezada, você ser diminuída. Não. Não. É você entender que você é o lado mais frágil, mas que ao mesmo tempo você também
é uma pessoa que foi colocada do lado daquela pessoa para justamente ajudá-lo, entendeu? E aí, entre diversas outras características, nós mulheres nós temos muitas características incríveis. Só o fato de ser mãe para mim é uma característica assim surreal. Mas eu gostaria de falar o seguinte: uma mulher quando ela tem relação sexual com vários homens, ela passa a ter várias cabeças dominantes sobre ela. E um homem, no mundo espiritual, quando ele passa a ter várias relações sexuais com várias mulheres, ele passa a ter uma certa obrigação espiritual sobre todos aqueles corpos que ele ficou, que ele se deitou. E isso é muito sério. No mundo espiritual é. E aí o que acontece? O que vai acontecer? Quando você se une a uma outra pessoa, você passa a trocar não só energia, mas você troca. Se você é uma pessoa que está em santidade, que está na presença do Senhor, você troca ali bênçãos com aquela pessoa. Agora, se você está carregado de maldições, você também troca maldição com aquela pessoa. Se aquela pessoa, por exemplo, tem demônios que andam com ela, aquele demônio pode muito bem sair dela e vir para você. Então, gente, a promiscuidade sexual ela é algo seríssimo, porque no mundo de hoje, o que nós mais vemos é justamente relações assim, curtas. E muitas pessoas sofrendo emocionalmente. Teve um comentário aqui no canal que falou assim: Julie, fala só sobre emocional. Fala sobre emocional. Sobre cura emocional. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma das curas emocionais mais necessárias no mundo de hoje é justamente as pessoas entenderem que elas precisam parar de terem relacionamentos, sexo com outras pessoas, com várias pessoas, ou com qualquer outra pessoa que não seja debaixo de um casamento. Gente, por isso o casamento, por Deus, ele é tão sagrado. Então, qualquer outra coisa que foge do matrimônio é errado. É errado. Tô namorando, não casei ainda. Tá na imoralidade sexual. Tá. Julie, e pessoas de outro sexo que gostam do mesmo. E pessoas que gostam do mesmo sexo, né? Pessoas tá na imoralidade sexual. Gente, não é Julie que tá falando isso, é a Bíblia, tá? Pessoas que gostam do mesmo sexo. A gente só de ler ali Sodoma e Gomorra era o que estava acontecendo naquele tempo. Vocês podem perceber que conforme vai aumentando o pecado de uma região, de uma nação, mais vai aumentando o juízo de Deus sobre essa terra, sobre esse povo. Todas as vezes em que o pecado de Israel ia aumentando, o Senhor ia lá e castigava. Então, e a imoralidade sexual tem aumentado muito em todos os lugares, e no Brasil principalmente. No Brasil também. Então, essas relações rápidas, curtas, entre pessoas, elas trazem uma carga espiritual muito, muito grande. E existem pessoas que estão presas e amarradas a outras no mundo espiritual que nem sabem. Principalmente quando, por exemplo, uma menina, uma pessoa, uma mulher vai ter a sua primeira relação sexual. E ela tem ali sem nenhum compromisso, sabe? Ela acha que não tem nenhum compromisso. Ela conhece aquele homem, conhece aquele rapaz, tem a relação e depois os dois, cada um vai para um canto, né? Podem até ter um namoro ali, um caso, mas não vai para frente. Aquela menina, ela teve um pacto de sangue naquela primeira relação. E ela justamente vai ficar presa espiritualmente àquela pessoa, aquele homem. É por isso que nós precisamos entender o mundo espiritual de uma tal forma para que sejamos libertos. Julie, como que eu faço para eu ser liberta? Como que eu faço para ser curada? Você precisa fazer jejum e oração de libertação. E dentro dessas orações de libertação, você tem que orar falando, tá? Com a boca, falando. Pai, eu renuncio todo pacto, eu desfaço todo pacto que eu fiz com o fulano de tal. Você vai falar o nome da pessoa. Com a fulana de tal. E se você não lembrar nomes, tá? Porque às vezes tem pessoas, né, que teve relações, enfim, que você nem lembra, tem muito tempo já. Se você não lembrar nomes, você vai fazer o quê? Você vai falar pro Senhor, se eu não me lembro o nome, porque o Senhor conhece o meu interior, eu desfaço com aqueles que eu não me lembro. Mas assim, você precisa fazer essas orações de quebra de aliança, quebra de pacto espiritual. E debaixo de jejum, tá? Tem que jejuar. Por quê? Porque tem coisas
Tem demônios que só saem com jejum e oração. Às vezes sua vida está sendo perseguida, às vezes você está vivendo perseguições terríveis, às vezes você está tendo pesadelos à noite, você não entende. Tem gente que fica sonhando aí com o diabo, com o demônio, tendo relação sexual com ela. Sim, gente, tem pessoas que têm sonhos tendo relações sexuais com o demônio ou com outras pessoas. Ó, presta bem atenção. Se você tem sonhos com relações sexuais com alguém, tá? Com qualquer pessoa que não seja o seu cônjuge, isso é perseguição demoníaca. Isso é perseguição maligna. Você precisa entender que isso vem através de brechas que você abriu. Pode ser há muitos anos atrás, mas se você nunca quebrou, se você nunca desfez esses pactos, essas brechas estão aí abertas e permitindo que você tenha essas perseguições. Então, às vezes tem pessoas que ficam sonhando com essas coisas, tem pessoas que têm pensamentos promíscuos, não conseguem se desligar. Tem pessoas que estão casadas e têm vícios em pornografia. Isso é um caso muito sério. Pessoas que não conseguem se contentar com o cônjuge. E isso é mais comum do que a gente imagina. Mais comum do que a gente, sequer sabe imaginar. Por quê? Porque a promiscuidade sexual, ela tá aí. Ela tá aí. Só que a gente não consegue perceber, a gente acha que aquilo tudo é uma coisa assim, só da carne, né? Mas não, o espiritual ele manda muito. Enquanto você não quebra no espiritual, você vai ficar, a sua carne vai ficar ali à mercê daquilo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Até mesmo pessoas, como eu estava falando, que podem até nunca terem experimentado o sexo. Como eu sempre venho falando aqui sobre a questão de maldições hereditárias, a promiscuidade sexual ela não vem somente daquela pessoa, de você. Também vem dos seus antepassados. Eu vou dar o meu exemplo. Eu me casei, certinha. Vamos falar assim, virgem. Eu me casei certinha. Só que assim, antes de eu conhecer o meu marido, eu já tinha perseguição de promiscuidade sexual. De várias formas. Então assim, na minha mente, eu era muito perseguida. Sabe, era como se a todo momento apareciam coisas na minha mente, vinham pensamentos na minha mente que me faziam pecar. Entende? E a palavra foi bem clara aqui em Mateus, onde a gente leu. Só de você pensar, você está pecando. E eu me casei assim. E eu pensei que depois que eu casasse, isso iria melhorar. Mas não melhorou. Eu tive que fazer quebra de maldição hereditária. Por que hereditária? Por quê? Porque eu não não fui eu quem cometi, mas o fato de a minha mãe, o meu pai terem aberto um portal, isso acarretou na minha vida, surgindo na minha vida. Por isso que eu falo, nós precisamos entender onde é que estão os problemas. Precisamos pesquisar os nossos antepassados, entender como eles viveram, para que assim a gente entenda onde está a raiz e a gente venha renunciar, para que nós possamos renunciar esses pecados, essas heranças que vêm desses pecados. Então hoje eu quero que você tenha em mente o quanto isso é sério. O quanto isso é sério. Esse vídeo ele é muito curto para explicar exatamente tudo, para falar sobre tudo. Só que esses 21 dias não é para você entender tudo, mas é para você correr atrás de se libertar de tudo que te prende. Para você correr atrás e buscar mais informações, para você pesquisar mais, para você entender mais. Talvez esses 21 dias eram as revelações que você precisava, das respostas que você está buscando, você está procurando. Tá? Tem pessoas que não vão para frente no mundo emocional, na vida emocional e sentimental. Por quê? Porque não quebram essas alianças. Assim como tem pessoas que não conseguem, que vivem se divorciando, sabe? Quando parece que tá casada ali, aí se divorcia, aí depois casa de novo, se divorcia. E isso vai sendo passado para filhos, né? Sabe aquela história de a avó casou, se divorciou, a mãe casou, se divorciou, eu também casei, me divorciei. Por que isso acontece? Então, assim, são coisas que advêm de promiscuidade sexual lá de trás. E se você não quebra, vai sendo passado de geração em geração. Você vai sofrendo com aquilo. Gente, a pior coisa não é você ver a sua vida não andar. A pior coisa foi aquilo que me doeu, que me fez, sabe, cair em mim.
A pior coisa, pior, é você saber que Jesus volta e você fica. Você pode estar na igreja, você pode estar até mesmo tomando santa ceia. Mas, porque simplesmente você não consegue se libertar, você sabe que pela santidade que o Senhor deseja de você, você não consegue ter. Se Jesus voltar, você pode ficar. Então, se liberte o quanto antes, sabe? Se derrame na presença do Senhor. Faça jejum e ore. Ore falando que você quebra todo o pacto, toda aliança que você já tenha feito no passado com outras pessoas. Se você não fez nada de errado em questão de ato, mas se você fez aqui, peça orando e jejuando. Jejue e peça em oração. Foi assim como eu fiz. Para que o Senhor quebre toda maldição que há na sua vida dentro de promiscuidade sexual, dentro da imoralidade sexual. E o Senhor liberta. Gente, comigo, vou falar um negócio pra vocês, foi a mesma coisa que tirar com a mão. Foi tão surreal, porque assim, num dia, lá estava eu, sem conseguir servir ao Senhor como eu deveria, sem conseguir ser fiel ao Senhor como eu deveria. E no outro dia, lá estava eu. Parecia que eu tinha nascido de novo, realmente como um bebê. Parecia que era como se a minha mente fosse completamente resetada, fosse limpa. Parecia que aquelas coisas não faziam mais efeito algum. Lógico que existe um trabalhar por trás de que renúncia, né? Tinha muita coisa na minha vida que eu abria brechas e acabava que Satanás usava aquilo para justamente me prender ainda mais. O quê? O que você vê? Filmes, séries, o que é que você está alimentando? Então, foi quando eu percebi que, nossa, depois que eu renunciei, depois que eu abri mão de tudo aquilo que poderia ser brecha na minha vida, gente, eu jejuei e o Senhor me libertou. Parecia que era como se eu tivesse nascido de novo. Parecia que nada daquilo que eu tinha vivido era real. É sério. A paz que excede todo entendimento. E é isso que o Senhor tem para você. É isso que o Senhor tem para você. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Fique com o Senhor nesse dia e peça, procure, busque por libertação. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.